mais que você tente não pecar, por mais que você tente acabar de vez com todos os pecados da sua vida, para que você seja santo, deixa eu te falar, você nunca vai conseguir. Talvez você tenha aqueles pecados de estimação, aquilo que você faz constantemente e você não consegue parar de fazer. Talvez na tua mente você entendeu que você precisa ser santo, porque a Bíblia diz, seja santo como eu sou santo, e aí você se esforça ao máximo para tentar parar de pecar, para atingir a santidade. Mas a notícia é essa: você nunca vai conseguir. Então, como fazermos para ser santo? Por que que a Bíblia fala para a gente ser santo e ao mesmo tempo é impossível a gente conseguir se esforçar ao máximo e parar de pecar? Será que então a gente tem que largar tudo e viver a vida do jeito que der, fazer as nossas vontades mesmo, e santidade é uma coisa que vai acontecer de uma forma espontânea dentro de nós e que a gente não precisa fazer nada para isso? Será que é assim? Será que a gente tem que se esforçar de alguma outra forma? Será que a gente tem que ter a ajuda de amigos então para se esforçar e parar de pecar e aí ser santo? O que será que a gente pode fazer? Por que a Bíblia diz para a gente ser santo e ao mesmo tempo não dá para a gente parar de pecar para ser santo? Como é que a gente faz então? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Se a Bíblia diz que a gente tem que ser santo como Deus é santo, então a gente precisa buscar e querer e desejar a santidade. Mas o caminho para a santidade não é parar de pecar. Parece esquisito, mas acompanha comigo. Eu te garanto que se você estiver junto comigo nessa jornada, nesse vídeo, prestando bastante atenção, entendendo o que a palavra diz, você vai concordar comigo no final. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre santidade é que a santidade não é necessariamente não pecar. É claro que na santidade de Deus não existe pecado. É claro que Deus santo e maravilhoso, aquele que está sentado no trono, que os anjos cantam santo, 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 nele tem pecado? Claro que não. Mas a gente precisa entender o que significa santidade. E santidade, quando a gente entende que santidade é estar afastado do pecado, talvez essa daí foi a definição que te deram na igreja. Você sempre aprendeu que ser santo é não ter pecado. Mas se ser santo é não ter pecado, aí a gente começa a ter um grande problema, porque é o seguinte: quem é a pessoa mais santa que você conhece? Quem é aquele que é pura santidade? Talvez você vai falar alguma pessoa, algum personagem bíblico, talvez você vá direto para Jesus. Perfeito, Jesus. Então vamos lá. Jesus tem um Espírito. E como é que é chamado o Espírito de Jesus? Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo é santo desde quando? Por quê? Essa é a problemática. Se ser santo é separado do pecado, se ser santo é alguém que não peca, então o Espírito de Deus só pôde ser santo depois que o pecado passou a existir. Enquanto Satanás não inventou o pecado, enquanto a mentira não foi feita, enquanto as coisas erradas não aconteceram, o Espírito Santo era chamado só de Espírito, por acaso? Não, ele sempre foi Espírito Santo. Então a santidade, ela não é o resultado da falta de pecado. A santidade é uma natureza de Deus. E aí a gente pode até pegar o entendimento que a própria Bíblia diz de que pelo fruto conhecereis a árvore. Porque você pode talvez não conhecer uma árvore quando você está andando, passando, só vendo ela com folhas. Mas se nessa árvore tiver uma maçã, você rapidamente sabe, é uma macieira. Se tiver uma laranja, uma laranjeira, e por aí vai. E quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente aprende que tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é a sua essência. Então, o Espírito Santo é chamado de santo porque ele tem o fruto do Espírito nele. E nós temos o fruto do Espírito em nós. E quanto mais cresce o fruto do Espírito em nós, mais santos nós somos. E aí talvez a gente pode voltar então para aquela ideia de que na santidade não existe pecado, mas agora percebendo que a santidade não é resultado da falta de pecado, mas a falta de pecado é resultado da santidade. Ou seja, se você se esforçar ao máximo para você tentar não pecar, você não vai conseguir ficar totalmente sem pecado.
porque nós, humanos, não temos ainda em nós características completas da divindade. Nós temos divindade em nós porque nascemos do próprio Deus, mas não temos todos os atributos de Deus em nós. E somente Deus é onisciente. Significa que Deus sabe de todas as coisas. Nós, porém, ainda não. Somos feitos perfeitos em Deus, mas somos falhos no sentido de que nossas decisões que estão agora baseadas ou influenciadas pelo resultado do pecado original, ou seja, agora nós conhecemos o bem e o mal. Então, por nós mesmos queremos decidir o que é o bem e o que é o mal. Por nós mesmos queremos desejar o nosso próprio bem e afastar o mal de nós mesmos. Só que nisso, muitas vezes, a gente, por falta de um conhecimento pleno, a gente acaba errando. Então, por mais que você tente se afastar de todos os pecados, e talvez você lute muito com alguns pecados específicos, e aí você, por você mesmo, você não consegue parar todos os pecados. E eu estou falando não só de pecados morais, mas também de problemas com ira, de problemas com inveja, de problemas com ganância, de problemas com maledicência, de problemas com várias coisas. Talvez você tenta se afastar de tudo isso e você não consegue, porque nós, como seres humanos, não temos o poder total e o conhecimento sobre todas as coisas. O sangue de Jesus pode nos purificar de todos os pecados e toda vez que a gente comete esses erros, o sangue de Jesus já nos purificou. Só que o caminho para a santidade não é deixar de pecar. O caminho para a santidade é nos focarmos em quem Deus é, na sua essência, e saber que mesmo Ele não tendo compartilhado conosco a onisciência, a onipresença, a onipotência, para que a gente tivesse todo o poder de estalar os dedos e acabar com todo o pecado que nos aflige, com todo o problema, com todos os nossos desejos corrompidos, talvez, com toda a nossa falta de capacidade de decidir o que é só bem para nós ou o que faz bem para os outros também, e de repente desejar alguma coisa que é mais para nós e que faz mal para os outros, ainda que Deus não tenha nos concedido a capacidade de ter a onisciência, a onipresença, a onipotência, Ele compartilhou conosco o fruto do Espírito. E se a gente foca no fruto do Espírito, e se a gente deseja, anseia, cresce, pede mais a Deus o fruto do Espírito, mais a gente cresce e menos espaço tem para o pecado em nossas vidas. A falta de pecado na sua vida sempre vai ser consequência do quanto a santidade pelo fruto do Espírito tem crescido em você. E não ao contrário. Você nunca vai atingir a santidade parando de pecar. Ainda que você se aflija, ainda que você faça todo o possível, ainda que você corte tudo na sua vida que pode ser um gatilho para você ter aquele pecado, ainda assim você não tem a capacidade, o conhecimento para olhar em todas as áreas da sua vida e eliminar aquilo que não agrada a Deus. Você só vai conseguir eliminar o que não agrada a Deus, focando naquilo que agrada a Deus, focando em viver como Deus fez você para viver, aproveitando a maravilhosa graça de Deus que nos deu o fruto do Espírito Santo por meio do sacrifício que Jesus fez, que nos permitiu que em nós, agora, todo o pecado fosse perdoado e pudéssemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.